Este engenheiro alemão riu dos carros brasileiros, mas o que ele descobriu em São Paulo o deixou de queixo caído. A tecnologia nascida no Brasil que humilhou a engenharia europeia. Esta é a história de como a arrogância de um especialista em motores V8 foi despedaçada pela genialidade de um simples motor 1.0 flex. Em Stuttgart, Alemanha, uma cidade cujo nome é sinônimo de excelência automotiva, vivia Lucas Schmidt. Aos 35 anos, Lucas não era apenas um engenheiro, ele era um sacerdote no templo da engenharia alemã, a Mercedes-AMG. Por uma década, suas mãos e sua mente deram vida a algumas das mais reverenciadas obras de arte mecânicas do mundo, os motores V8. De 4.0 a 6.3 litros, cada motor que ele projetava não era uma máquina, era uma sinfonia de poder, precisão e prestígio. Para Lucas, o mundo era simples. Mercedes, BMW, Audi, Porsche. Esses não eram apenas nomes de marcas, eram selos de qualidade inquestionável, o ápice da civilização sobre rodas. E essa crença inabalável em sua própria superioridade se traduzia em um desprezo velado por quase tudo que era produzido fora da Alemanha. Os carros americanos? Ele até admitia a existência de uma cultura muscle car, mas a considerava primitiva. Motores V6 de 3 litros que eram surpreendentemente lentos, um consumo de combustível abissal e carrocerias gigantescas que escondiam uma performance medíocre. Para ele faltava refinamento, faltava cérebro. E os franceses? Ah, os franceses. Lucas via seus designs, como os da Peugeot e Citroën, como excêntricos e até interessantes, mas era só fachada. Por baixo da pele, ele via uma engenharia fraca, sistemas elétricos que pareciam ter vida própria e uma tendência a quebrar que beirava o cômico. Design sem substância, era seu veredito. Os italianos também não escapavam. Claro, existiam a Ferrari e a Lamborghini, monumentos à paixão e à velocidade. Mas o carro italiano comum? Para Lucas era uma piada. Design passional, sim, mas a precisão e a confiabilidade de um relógio alemão estavam a anos-luz de distância. Mas de todos, seu preconceito mais profundo e arraigado era contra os carros brasileiros. Para ele, o Brasil era um país de praias, futebol e só. A ideia de que pudessem produzir qualquer tecnologia automotiva relevante era risível. E no centro de seu desprezo estava a criatura mais bizarra que ele conseguia imaginar, o carro popular com motor 1.0, 1000 cilindradas. Para Lucas, que trabalhava com motores 6 vezes maiores, isso era o equivalente a um motor de cortador de grama. Que tipo de carro era esse? Uma caixa de plástico com rodas? Como algo tão frágil e subdimensionado poderia sequer se mover com segurança numa estrada de verdade? A própria existência desse conceito era um mistério para ele, uma anomalia do terceiro mundo. Foi nesse estado de espírito que Lucas recebeu a ordem de viajar a São Paulo. A missão, uma auditoria técnica em um novo sistema híbrido desenvolvido por um fornecedor brasileiro. Honestamente, ele não esperava nada. A tecnologia brasileira pensava com um sorriso de escárnio, deve ser algo que nós, alemães, já superamos há 10 anos. Ele via a tecnologia flex que queimava tanto gasolina quanto etanol, não como uma inovação, mas como uma gambiarra, uma solução improvisada para uma nação sem recursos. Um verdadeiro engenheiro, em sua visão, deveria buscar a perfeição da combustão pura, não se render a misturas e adaptações. Com uma mala cheia de roupas e a mente cheia de arrogância, ele embarcou. Vou mostrar a eles o que é a verdadeira engenharia, pensou, enquanto o avião decolava rumo ao hemisfério sul. Ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, a confiança de Lucas era inabalável. Na área de desembarque, um homem de cerca de 50 anos, de sorriso fácil e olhar inteligente, o aguardava. Era Roberto Silva, o diretor de engenharia da empresa fornecedora. Com um aperto de mão firme e um inglês fluente, ele deu as boas-vindas a Lucas. Senhor Schmidt, seja muito bem-vindo ao Brasil. Espero que tenha tido uma boa viagem. A polidez era impecável, mas uma dúvida se instalou na mente de Lucas. Será que este homem cordial tem a profundidade técnica para uma discussão séria? Seguindo Roberto até o estacionamento, Lucas avistou o carro que os levaria. E parou perplexo. Era um Fiat Uno branco, um modelo clássico quadrado sem qualquer adorno. Era pequeno, quase cômico aos seus olhos. Ele não pôde evitar a comparação. Seu Mercedes Classe S em Stuttgart tinha mais de 5 metros de comprimento. Aquele carrinho mal passava dos 3,5. A diferença era de 1,5 metro.
Era como colocar um adulto ao lado de uma criança. A altura do carro mal chegava ao seu peito. Isso não é um carro, murmurou para si mesmo, é um brinquedo grande. Roberto, percebendo o choque de Lucas, disse com uma humildade que quase soava como um pedido de desculpas: Senhor Schmidt, peço perdão. Era o único carro da empresa disponível hoje. Lucas conteve um sorriso. Ele imaginou a cena: enviar uma foto daquele carro para seus colegas em Stuttgart. A gargalhada seria ouvida do outro lado do Atlântico. Aproximou-se com cautela e abriu a porta. A surpresa era incrivelmente leve. Em vez do som sólido e pesado de uma porta de Mercedes fechando, um claque seco e quase oco. Como algo tão leve pode ser seguro? Uma preocupação genuína cruzou sua mente. Ao se sentar no banco do passageiro, com seu 1,85 m, ele temeu bater a cabeça no teto. Mas, surpreendentemente, o espaço interno era maior do que parecia. Mesmo assim, o desconforto persistia. O tecido dos bancos era simples, o painel era de um plástico duro e funcional. Estava ao universo de distância do luxo e da sofisticação alemã. Será que isso consegue andar numa rodovia de verdade? Pensava, com esse motor de 1 litro, não vamos parar na primeira subida? Então, Roberto girou a chave. E a primeira de muitas surpresas de Lucas começou. O som do motor era muito mais silencioso do que ele esperava. Ele imaginava um barulho estridente, quase desesperado, típico de motores pequenos forçados ao limite. Mas o que ouviu foi um zumbido suave e contido. A vibração em marcha lenta era quase imperceptível. Isso é, mais refinado do que eu pensava, uma semente de dúvida foi plantada. Vamos para o escritório em São Paulo, disse Roberto. O carro deslizou suavemente para fora da vaga. Quando entraram na rodovia, a rodovia dos Bandeirantes, Lucas se preparou para o pior. Ele esperava uma aceleração lenta, o motor gritando em agonia. Mas o pequeno Uno respondeu de forma diferente. Ganhava velocidade de forma constante e decidida. O que mais o chocou foi a resposta do acelerador. Roberto pisava e o carro respondia imediatamente sem hesitação, integrando-se ao fluxo pesado de caminhões e carros sem o menor esforço. Lucas não podia acreditar. Aquele carrinho com ele, Roberto e as malas, estava se movendo a 120 km por hora, e não parecia estar no seu limite. Como isso é possível? Ele se perguntava. A caixa de câmbio manual, operada com maestria por Roberto, parecia extrair cada pingo de energia daquele pequeno motor. O trânsito de São Paulo, caótico e imprevisível, surgiu à frente. Carros cortavam uns aos outros, motos apareciam do nada. E ali, no meio da selva de asfalto, o pequeno carro se transformou. Era ágil, rápido. Roberto costurava pelo trânsito com uma precisão que seria impossível para o grande e pesado Classe S de Lucas. O carro parecia dançar, antecipando os espaços, movendo-se com uma fluidez que Lucas jamais imaginara ser possível. Foi então que ele sentiu o verdadeiro teste, um buraco. Uma cratera no asfalto que surgiu rápido demais. Lucas se encolheu, esperando o impacto violento, o som de algo quebrando. O carro passou, a suspensão trabalhou com um baque surdo, mas absorveu o choque com uma resiliência inacreditável. Não houve desvio, não houve perda de controle. O carro simplesmente seguiu em frente, como se dissesse: eu fui feito para isso. Saindo da via expressa, entraram em uma rua estreita e íngreme de um bairro da Zona Leste. A inclinação era assustadora. Agora ele para, pensou Lucas. Mas Roberto reduziu a marcha, o motor 1.0 encheu, e o carro subiu sem hesitar, devorando a ladeira com uma garra que Lucas achava impossível. E o golpe final veio do painel. Um pequeno mostrador digital indicava o consumo de combustível. Convertendo mentalmente os quilômetros por litro para o padrão europeu, o número era estarrecedor. Era mais eficiente do que muitos híbridos sofisticados da Europa. Roberto, esse marcador está correto? Lucas perguntou, incrédulo. Roberto sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de um orgulho silencioso. Sim, está. Essa é a força do nosso motor Flex. Movido a etanol de cana-de-açúcar. Eficiente, limpo e poderoso o suficiente para o nosso dia a dia. Ao chegarem ao estacionamento subterrâneo do prédio comercial, a última lição. Roberto manobrou o carro em uma vaga tão ridiculamente pequena que Lucas teria desistido antes mesmo de tentar com seu Mercedes. O pequeno Uno coube com folga. Obrigado pela carona, Roberto. Fiquei surpreso. Foi mais confortável do que eu jamais imaginei, Lucas admitiu, a contragosto.
Ao desligar o motor e descer do carro, Roberto disse algo que ficou gravado na mente de Lucas, uma frase simples, mas carregada de significado. O carro popular não é apenas um carro para nós, Sr. Schmidt. É um símbolo da resiliência brasileira. É a alma do Brasil sobre rodas. Lucas não entendeu completamente o peso daquelas palavras, mas sentiu que havia algo profundo ali. O amor e o orgulho que aquele homem sentia por aquela máquina simples eram palpáveis. E pela primeira vez uma nova determinação surgiu em seu coração. Como engenheiro, ele precisava desvendar o segredo escondido sob o capô daquele carro. No dia da visita à fábrica, o vasto complexo industrial nos arredores de São Paulo fervilhava com o som ritmado das máquinas. O segredo da engenharia brasileira está aqui, pensou Lucas, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. Um homem mais jovem, na casa dos 30 anos, o recebeu com um sorriso caloroso. Era Marcos, o líder da equipe de desenvolvimento de motores 1.0, um dos cérebros por trás da tecnologia Flex. Seja bem-vindo, Sr. Schmidt. Vou lhe mostrar o coração da nossa fera. Em uma bancada de exibição, estava o motor. E mais uma vez, Lucas ficou sem palavras. Era compacto, mas sua construção era densa, precisa, quase bela. Cada componente parecia otimizado ao extremo. Este é o nosso motor Firefly 1.0, com tecnologia Flex, disse Marcos. Lucas se aproximou, seus olhos de especialista analisando cada detalhe. O sistema de injeção, os sensores, o coletor de admissão. Tudo era projetado com uma inteligência que visava a máxima eficiência no menor espaço possível. Qual é a taxa de compressão? Lucas perguntou, indo direto ao ponto técnico. A taxa de compressão é um indicador crucial da eficiência de um motor. Quanto maior, mais potência e economia, mas também maior o risco de problemas, especialmente com combustíveis diferentes. Conseguimos chegar a 13,2 para 1, operando com 100% de etanol, respondeu Marcos com naturalidade. Lucas engasgou. 13,2? Com combustível de produção em massa? Como vocês controlam a pré-ignição? Isso é extremamente alto. Na Alemanha, taxas de compressão tão altas eram reservadas para motores de altíssima performance, que exigiam gasolina premium e um controle eletrônico caríssimo. Marcos sorriu, como um professor paciente. Aí está a magia. O segredo não está apenas no motor, mas no cérebro dele. A nossa unidade de controle eletrônico, a ECU, foi desenvolvida aqui. Ela lê a composição do combustível em tempo real através da sonda lambda e ajusta dezenas de parâmetros. Ponto de ignição, tempo de injeção, fluxo de ar, em milissegundos. Não importa a mistura de etanol e gasolina no tanque, o motor sempre opera no seu ponto ótimo de eficiência e potência. Nós não forçamos o motor a se adaptar a um combustível, nós ensinamos o motor a dançar com qualquer combustível que lhe seja oferecido. Lucas estava atônito. Aquilo não era uma gambiarra. Era uma solução de uma complexidade e elegância que ele jamais imaginara. Era um sistema que transformava a imprevisibilidade do combustível em uma vantagem, oferecendo flexibilidade total ao motorista. Nós não criamos o motor que tolera etanol, continuou Marcos, nós criamos o motor que ama o etanol. Ele extrai a energia do nosso biocombustível de forma mais eficiente do que qualquer outro. É a resposta brasileira para um problema global, dependência de combustíveis fósseis. A explicação de Marcos era uma revelação. Lucas percebeu que a engenharia brasileira não era uma cópia inferior da europeia. Era algo completamente diferente. Nascida da necessidade, forjada pela escassez de recursos e aperfeiçoada pela criatividade. Não se tratava de criar motores gigantescos com recursos infinitos. Tratava-se de extrair o máximo de recursos limitados, de transformar um problema em uma solução engenhosa. Era a filosofia da resiliência aplicada à engenharia. No dia seguinte, Roberto entregou as chaves do mesmo Fiat Uno a Lucas. Que tal? Quer sentir você mesmo? Lucas aceitou sem hesitar. Sentar-se no banco do motorista foi uma experiência transformadora. Ele não estava mais no topo da cadeia automotiva, em seu trono de couro e madeira. Estava em um carro do povo. E ao dirigir pelas ruas de São Paulo, sentiu algo que o poder bruto de seus V8 nunca lhe dera, uma conexão. O carro era uma extensão de sua vontade. Ágil, previsível, honesto. Ele podia sentir a estrada, podia sentir o motor trabalhando, podia sentir a cidade pulsando ao seu redor. Não era sobre velocidade máxima, era sobre mobilidade, sobre liberdade.
Ele finalmente entendeu o que Roberto quis dizer com a alma do Brasil. Aquele carro não fora projetado para impressionar os ricos em Mônaco. Fora projetado para levar uma família ao supermercado, para permitir que um trabalhador chegasse à obra, para dar a um jovem a chance de visitar a namorada em outra cidade. Era uma ferramenta de progresso, um facilitador de vidas. Na sua última noite em São Paulo, Lucas pegou o carro e dirigiu sem rumo. Acabou parando em um mirante com vista para a Ponte Estaiada, um dos cartões postais da cidade. O mar de luzes da metrópole se estendia até o horizonte. E lá embaixo, nas artérias iluminadas da cidade, incontáveis pontos de luz se moviam. E ele percebeu, a grande maioria eram carros como o que ele dirigia. Gols, Unos, Palios, Corsas. A frota do Brasil não era uma coleção de supercarros. Era um exército de trabalhadores incansáveis, movendo uma nação inteira. Ele tirou o celular do bolso e tirou uma foto. O contraste entre a ponte monumental e seu pequeno e humilde carro estacionado em primeiro plano. Aquela imagem resumia sua epifania. A grandeza não estava apenas no tamanho ou na força. Estava na eficiência, na adaptação, no propósito. O Brasil não estava tentando copiar a Alemanha. Estava trilhando seu próprio caminho, criando soluções para seus próprios desafios. E nesse processo havia criado algo universalmente brilhante. Na manhã seguinte, no aeroporto, Roberto estava lá para se despedir. A atmosfera era completamente diferente daquela do primeiro encontro. Havia um respeito mútuo, uma compreensão que transcendia as palavras. Senhor Schmidt, perguntou Roberto com um sorriso caloroso, qual é a sua opinião sincera sobre a nossa tecnologia? Lucas olhou nos olhos do engenheiro brasileiro e respondeu com uma honestidade que brotou do fundo de sua alma. Roberto, eu estava errado. Completamente errado. O que vocês criaram aqui não é apenas bom. É genial. A tecnologia Flex é uma das soluções de engenharia mais inteligentes que já vi. Mas o mais importante não é a tecnologia em si, mas a filosofia por trás dela. A capacidade de criar excelência a partir da limitação. Vocês não têm apenas engenheiros, vocês têm artistas da resiliência. Lágrimas brotaram nos olhos de Roberto. Obrigado, Lucas. Ouvir isso de você significa um mundo para nós. Para todos os engenheiros brasileiros que trabalharam nisso. Ao se despedirem no portão de embarque, Lucas fez uma promessa. Eu vou contar ao mundo o que vi aqui. Vou mostrar aos meus colegas na Alemanha o que é a verdadeira inovação. De volta a Stuttgart, Lucas tentou cumprir sua promessa. Ele falou com paixão sobre sua experiência no Brasil, sobre a genialidade do motor Flex, sobre a resiliência do carro popular. A reação foi de zombaria e incredulidade. Lucas, você ficou muito tempo sob o sol tropical, disse um colega. Um motor de 1.0 litro melhor que um Mercedes? Você está falando sério? Seu chefe Hans foi ainda mais duro. Lucas, você é um engenheiro da Mercedes-Benz. Nós construímos os melhores carros do mundo. Esqueça essas histórias sobre carros de brinquedo e volte ao trabalho. Ele estava completamente isolado. Preparou relatórios detalhados com dados de performance, consumo, emissões, custos. Mas seus relatórios foram arquivados, ignorados. Sua paixão foi vista como uma excentricidade, uma loucura temporária. Meses se passaram, e depois anos. E então, o mundo começou a mudar. Uma crise energética atingiu a Europa. Os preços dos combustíveis dispararam. Leis de emissão de CO2 tornaram-se draconianas, multando pesadamente as montadoras que não conseguiam se adaptar. De repente, os grandes e potentes motores a gasolina tornaram-se um problema, não uma solução. O paradigma estava mudando. E foi nesse cenário de crise que Hans, seu chefe, entrou em sua sala, com o rosto pálido e arrogância desaparecida. Lucas, ele começou hesitante. Aquela tecnologia brasileira sobre a qual você falava. O motor que pode usar etanol. Você pode me explicar novamente em detalhes? Lucas olhou para seu chefe. Não sentiu triunfo, apenas a confirmação de que estivera certo o tempo todo. Claro, Hans. Com todo prazer. Hoje, Lucas Schmidt é um dos consultores mais requisitados da indústria automotiva global. Ele deixou a Mercedes para fundar sua própria empresa, especializada em tecnologias de combustíveis alternativos e motores eficientes. Ele se tornou embaixador da tecnologia brasileira na Europa. Em uma grande feira automotiva em Frankfurt, diante de milhares de executivos e engenheiros, ele subiu ao palco.
Senhoras e senhores, eu cometi um grande erro no passado. Eu ri de um motor de 1.0 litro. Eu o chamei de brinquedo. A plateia ficou em silêncio. Mas o Brasil me ensinou uma lição que mudou minha vida. A verdadeira genialidade da engenharia não está em construir o maior e mais potente motor. Está em transformar restrições em uma fonte de criatividade. A tecnologia Flex não é apenas uma solução para o Brasil. É uma lição para o mundo. Ela nos ensina que o pequeno pode ser belo, que as limitações geram inovação e, acima de tudo, que a tecnologia deve servir às pessoas, a todas as pessoas, não apenas a uma elite privilegiada. Um aplauso estrondoso ecoou pelo salão. O mundo finalmente estava pronto para ouvir. A revolução que começou em uma modesta fábrica brasileira estava agora se espalhando pelo globo. O engenheiro alemão que um dia zombou do carro popular, hoje viaja o mundo defendendo-o. Porque ele viu com seus próprios olhos que dentro daquele pequeno motor não havia apenas pistões e engrenagens, mas a alma de uma nação inteira, uma prova viva de que, com inteligência e resiliência, é possível criar algo pequeno em tamanho, mas gigante em significado. Essa é a herança do Brasil para o mundo, a joia da nossa engenharia.